Então, começando aqui a nossa apresentação. Relativamente à preparação da inspeção regular, fazendo aqui um breve enquadramento legal normativo, no que diz respeito à segurança contra incêndios em edifícios, temos o regime jurídico, o Decreto-Lei 220 de 2008, que define os princípios e as responsabilidades para a prevenção e proteção contra incêndios em edifícios, na sua redação mais atual. Temos também o Regulamento Técnico, a Portaria 1572, portanto, que nos diz, ou seja, se o regulamento nos diz o que temos que cumprir, a Portaria diz como temos que fazer. Temos também o despacho, que nos ajuda a caracterizar a carga de incêndio existida, que existe num determinado edifício, quando assim for necessário. Temos também, adicionalmente, quer notas técnicas, quer orientações da Proteção Civil, que vão complementar aquilo que é a legislação, a portaria e este despacho. Qual é o objetivo da inspeção regular? Portanto, é dentro do nosso edifício explorado, aquele que estamos a explorar, garantirmos a eficácia dos nossos sistemas de segurança contra incêndio. Portanto, garantir que eles estão operacionais, se forem necessários fazer uma atuação, em caso de emergência. Que meios é que nós temos? Temos técnicos e organizacionais, ou seja, os físicos e os documentais. Temos meios físicos de combate a incêndio, nomeadamente os extintores, os carreteiros, as plantas de emergência, os próprios caminhos de evacuação, a iluminação, a sinalética, ok? E temos também os procedimentos. Procedimentos que nos ajudam a atuar ou a adotar comportamentos de segurança relativamente aos incêndios, e também a parte documental, que faz parte dos registros de segurança, das medidas de autoproteção, bem como formação aos elementos que estão dentro do edifício explorado, bem como a realização de simulacros. No que diz respeito aos intervenientes, ou às pessoas que ocupam o espaço, portanto, elas assumem um compromisso, uma responsabilidade na preparação, no acompanhamento e também em eventuais correções a situações a melhorar ou desconformidades que possam vir a ser identificadas nas inspeções regulares. Uma nota, nas inspeções regulares não há motivo para o auto de contraordenação, mas sim é assumir a inspeção regular como uma auditoria em que existem situações de conformidade e não conformidades. E as não conformidades, como todas as auditorias, é para se tratar, ok? Portanto, acho que devíamos assumir este tema desta forma. É uma auditoria e, portanto, haverão desconformidades, ou melhor, havendo desconformidades, têm que ser tratadas. Qual é o objetivo? Ou melhor, o intuito é haver uma melhoria contínua. Portanto, as inspeções regulares, sejam elas a 2 anos, a 3, a 4, aliás, a 3, a 4, a 5 ou a 6, em função da categoria de risco, potenciam a identificação de eventuais situações a melhorar, melhoria na parte comportamental humana, ou mesmo na parte de meios de intervenção, para que, de certa forma, possamos fortalecer e garantir uma estabilidade e uma cultura de segurança, seja não só ao nível do segurança no trabalho, mas também na segurança contra incêndios em edifícios, ok? Como as medidas de autoproteção acabam por não ser, no caso, ou um edifício não é estático, portanto, é muito dinâmico, no sentido de haver alterações físicas ao edifício, a parte do layout, havendo sempre estas situações, temos que garantir uma certa atualização mais ou menos constante, ou seja, não assumir que a segurança contra incêndios é algo estático. Temos que ir fazendo atualizações para que, de certa forma, qualquer alteração não possa contribuir de forma negativa na segurança contra incêndios, ok? Temos também a gestão preventiva e de manutenção. Nós temos como responsabilidade efetuar verificações e manutenções de forma regular, sejam elas diárias, mensais, trimestrais, semestrais ou mesmo anuais.
Portanto, e estas verificações e manutenções, o que é que permitem? Identificar problemas para que possamos melhorar, não é? Ou intervir para que, mais à frente, no caso de termos que utilizar qualquer tipo de meio, ele não falhe e constitua uma falha grave na nossa organização, ok? Relativamente à inspeção regular, tem o cariz de responsabilidade legal, portanto é uma obrigação, só uma exceção ao pedido de inspeção regular, que é uma utilização 12 da primeira categoria de risco, isso está explícito no regulamento jurídico. Todo o resto temos a obrigação de cumprir com, eu vou-lhe chamar estas auditorias. Para mim é um termo mais leve e que eu acho que ajuda a perceber e a não ter receio das inspeções regulares. E depois temos este cumprimento legal da inspeção regular, o estar atualizado relativamente às medidas de autoproteção ou projeto de segurança contra incêndios, também nos dá uma confiança profissional. Ou seja, garantimos, seja aos ocupantes do edifício, um conforto porque nós cumprimos, ou melhor, garantimos que estamos a cumprir com aquilo que é o mínimo para nos sentirmos seguros. Relativamente aos externos, transmite uma confiança ao cliente, ao fornecedor, do nosso caminho, ok? E da nossa responsabilidade para com a segurança contra incêndios, ok? Então, na inspeção regular, o que é que efetivamente é avaliado ou é visto e daquilo que é a minha percepção e experiência nas inspeções regulares que eu já tive a oportunidade de acompanhar. Portanto, são avaliadas as condições técnicas, a parte física e a parte documental existente a uma determinada exploração de um edifício. O que é verificado? As condições exteriores, as condições interiores, as compartimentações, a parte da evacuação, seja sinalética ou parte documental, instalações técnicas, equipamentos, sistemas de segurança, bem como o próprio documento, medidas de autoproteção e a aprovação dessas mesmas medidas. Então, o que é verificado? Deixem-me só correr aqui, ok. O que é verificado? Numa inspeção regular, o técnico da Proteção Civil vai pegar naquilo que é a planta de prevenção, segunda categoria para cima, tem, portanto, que não é mais que uma planta que tem identificados os caminhos de evacuação e os meios técnicos, a parte física, espelhada em planta. Portanto, sejam elas portas, sistemas de compartimentação com resistência ao fogo ou ao fumo, portanto, todos estes elementos que existam num edifício explorado, sistemas automáticos e dispositivos autónomos de detecção de incêndio ou gás, sistemas de controle de fumo, extintores, sistema de extinção por água, agente diferente de água, sinalização, iluminação, controle de poluição do ar, eventual sinalização óptica para aviação ou instalações de para-raios. O que é feito na inspeção? Fase número 1. Depois podem alterar a ordem. Aquilo que eu tenho visto é o técnico da Proteção Civil pega na planta de prevenção e vai fazer uma ronda à instalação. E depois vai identificar na instalação aquilo que está na planta. E vai confrontar efetivamente o que existe e o que poderá estar em falta. Se estiver em falta, é uma situação a melhorar. Ok? Isto a parte operacional de terreno. O inspetor pega, vai confirmar os meios instalados, se os extintores estão devidamente localizados, se estão em número de igual forma como as plantas, se a sinalização existe, a iluminação, a central de detecção de incêndios, os detectores, rede de incêndio armada, centrais de detecção de incêndio, tudo que seja meios técnicos que estejam previstos em planta e nas medidas de autoproteção têm que estar devidamente localizados na instalação, devidamente sinalizados e devidamente mantidos. Portanto, eles vão verificar a identificação das manutenções anuais por entidades autorizadas pela Proteção Civil, portanto, se estão dentro do prazo, a manutenção dos extintores, a central de detecção de incêndio, tudo isso.
ao longo do caminho, do percurso que eles vão fazer portanto, no edifício, situações de obstruções de meios de combate a incêndio ou condicionalismos relativamente aos caminhos de evacuação são registados. Portanto, temos de ter alguma particular atenção no que diz respeito à desobstrução dos meios e a libertação de caminhos de evacuação. Situações de compartimentação quanto corta-fogo são verificadas no local, se existe, se não existe, ok? E também a confirmação da atualização das plantas de prevenção e de emergência. Ou seja, nós podemos ter, lá está, como disse há pouco, muitas das vezes a exploração do edifício é dinâmica, a alteração, layouts, tudo mais, mas a planta tem que acompanhar. É necessário fazer sempre submissão à Proteção Civil para aprovar? Não. Desde que não condicione de forma significativa a segurança, então temos a que garantir que existe uma atualização. Portanto, atualização do layout, atualização dos meios. Mexemos o extintor da esquerda para a direita, temos a planta, revemos e ficamos com essa atualização, ok? Porque em fase de inspeção regular, se houver uma alteração, mas consigamos validar que temos um documento mais atualizado, pronto, aí está garantido o nosso cumprimento. Depois também temos situações em que existe uma análise funcional ou uma avaliação funcional dos meios de combate a incêndio. Ou seja, vai ser normalmente pedido para fazer a atuação de um detector, ok? Um detector, faz a atuação do detector, verificar se existe a sirene. Não é propriamente avaliar o comportamento do ocupante, se vai sair ou não, até porque muitas das vezes dizem, vocês avisaram que vai haver uma inspeção. Portanto, não quero que ninguém saia, só quero é verificar se eu atuar no detector, se ele funciona. Se vou à central, ver se é identificável, se conseguimos perceber qual é a zona. Portanto, esta parte operacional normalmente é feita. Poderá haver também a necessidade ou a possibilidade de haver um corte de energia. Há situações em que pode não ser possível. Mas sendo possível, pode haver o pedido para cortar a energia para tentar perceber se a iluminação de emergência funciona, se alguns meios que devem estar ativos com a falha de energia estão a funcionar, ok? E nós temos que ter isso devidamente acautelado e mantido também. Em caso de bocas de incêndio interiores, nomeadamente os carreteiros, havendo uma rede de incêndio armada, poderá haver esta verificação da pressão à saída da agulheta. Portanto, tem que garantir um mínimo de pressão, não é? Porque sendo necessário água, ela tem que atingir determinada distância, portanto, poderá haver a necessidade de abrir umas quantas bocas de incêndio, ou os carreteiros, as agulhetas, e verificar se existe pressão. Isto tem que ser garantido também por parte do explorador, ok? Do edifício, para, em sede de inspeção regular, estar a funcionar perfeitamente. Pronto, e também a confirmação da suficiência da sinalética de evacuação, ou seja, há um truque muito básico que é, eu coloco-me em qualquer parte do meu edifício e olho ao meu redor. Eu tenho que identificar claramente uma forma de sair do edifício. Tem que haver uma sinalética que me diga para onde eu tenho que me dirigir. Portanto, o truque é, eu ponho-me em qualquer lado, olho no meu redor e tenho que ter pelo menos uma placa. Ok? Uma sinalética a dizer para onde eu tenho que seguir em caso de emergência. E muitas das vezes é constatado em sede de inspeção regular a necessidade de reforçar a sinalética de evacuação, ok? Pode ser uma das desconformidades que acontecem com alguma regularidade. Isto no que diz respeito aos meios técnicos ou físicos. Agora, relativamente à parte organizacional, à parte documental. Portanto, as nossas medidas de autoproteção sustentam-se em registros de segurança, procedimentos ou planos de prevenção, procedimentos em casos de emergência ou planos de emergência interna, também a necessidade de formação a todos os intervenientes ocupantes do edifício e às equipas de segurança em particular em matéria de segurança contra incêndios e a realização de simulacros. O que é visto? Em termos de documentação, portanto, é verificado, uma vez mais, o estado de atualização das medidas de autoproteção. Qualquer alteração, mesmo documental,
Ou melhor, qualquer documento, qualquer alteração que seja necessário rever a parte documental deve ser revista e atualizada, ou seja, mantida a atualização mais recente. E, eventualmente, agora, o segundo ponto, confirmação da implementação e validação das medidas compensatórias aprovadas. Quando as nossas medidas de autoproteção são aprovadas, nós estamos a assumir um compromisso para com a Proteção Civil, daquilo que, do cumprimento do requisito legal, bem como daquilo que nos comprometemos a cumprir para manter o nosso edifício seguro. Edifícios anteriores a 2008 poderão não cumprir com o requisito legal em termos de edifício e, portanto, haver a necessidade de haver medidas compensatórias para colmatar alguma disfunção do edifício. Particular atenção aqui, porque as medidas de autoproteção assumam que não é um documento estático. Ou seja, é um documento, mas aquilo não tem que ser estático. Então, aquilo que eu percebi ao longo do tempo, às vezes nós recebemos as medidas de autoproteção, submete-se à Proteção Civil, à aprovação e esquece. E às vezes, no documento existem medidas compensatórias que têm que ser implementadas, porque é o nosso compromisso. Na próxima inspeção regular, aquela situação é verificada, ou seja, vai ser verificado se as medidas foram implementadas. Não sendo implementadas, ou não tendo sido implementadas, é uma não conformidade e vão ter que ser implementadas, porque foi o proposto, ok? E portanto, a inspeção regular só tem aprovação mediante essa execução, ou então poderão ter uma inspeção regular não aprovada, ou aprovada, e depois pedir uma nova, ok? Portanto, muita atenção relativamente às medidas compensatórias. E quando recebem um documento, qualquer entidade que promova este trabalho, avaliem também com a entidade as medidas compensatórias, porque, por vezes, pode-se colocar uma outra medida que faça sentido para colmatar determinada necessidade, mas depois que possa aqui ou acolá acarretar algum investimento, e o explorador ou o responsável de segurança, que vai ser responsável legal por esse cumprimento, ficar um bocadinho sem essa percepção, ok? Além disso, portanto, medidas compensatórias, as que foram aprovadas, estão implementadas sim ou não. Mais, são verificados relatórios de manutenção anual dos meios de combate a incêndio, seja de extintores, carretéis, detecção, extração de fumos, o que for. Anualmente tem que haver uma manutenção a esses meios. Quem faz? Entidades autorizadas pela Proteção Civil. O que é que vocês têm que garantir? Além do relatório, têm que garantir, pedir o termo de responsabilidade às entidades que executam o serviço, que depois é sempre pedido em sede de inspeção regular. Okay? Além do que podem consultar o relatório, mas os termos de responsabilidade da empresa que presta o serviço é das primeiras coisas a serem solicitadas. Está bem? Ainda em termos de registros, é verificada a parte da formação. Formação de delegado de segurança. O delegado de segurança tem um papel muito importante, existe formação específica para esse elemento ou esses elementos, e, portanto, tem que existir formação específica para delegados de segurança. As equipas de segurança, sejam primeira intervenção, primeiros socorros, a equipa de apoio ou a equipa de evacuação, têm que ter formação específica dedicada às funções que cada um dos elementos vai desenvolver nessa equipa, ok? Formação geral ou sensibilização a todos os ocupantes regulares do edifício. Tem que haver uma sensibilização, tem que haver uma partilha da informação sobre modos de atuar, as medidas de autoproteção existentes no edifício, portanto, para toda a gente. E também, se houverem ocupantes desse edifício com permanência no mesmo, em mais de 30 dias ao ano, também tem que ter uma sensibilização das medidas de autoproteção do edifício. Ok? Vamos imaginar, vocês têm um fornecedor que vai 40 dias ao ano. Tem que evidenciar que esse fornecedor, ou esse elemento, teve formação sobre as medidas de autoproteção existentes no vosso edifício e, portanto, se for pedido ou solicitado, tem que evidenciar isso em sede de inspeção regular. A seguir,
portanto, a composição e a distribuição dos elementos das equipas de segurança. Portanto, não há um número mínimo de elementos que devem compor atualmente uma equipa de segurança. No entanto, eles têm que ser em número suficiente e devidamente distribuídos, seja no espaço, seja no tempo. No espaço, portanto, em toda a unidade, no edifício ou no tempo, se houver motivo para trabalho por turnos, por exemplo, em cada um dos turnos haver elementos que possam saber atuar em caso de emergência. Verificação dos registros simulacros. Portanto, simulacros sendo ou tendo um cariz obrigatório, têm que ser preparados, registados e depois serão evidenciados e é verificada a regularidade com que eles são executados. Tá bem? É importante conseguirmos rastrear os registros de manutenção internos ou externos, ou seja, tudo isto que seja registros, é importante ter uma ordem cronológica válida, ok? E para que ao longo do tempo, entre inspeções regulares, conseguirmos evidenciar que existe um acompanhamento continuado nesta temática, ok? Temos ainda alguns registros de ocorrências, portanto, vocês têm os registros de segurança, que normalmente são atribuídos para externos ou registros internos. Normalmente falamos muitas vezes dos registros trimestrais internos, extintor, caminhos de evacuação. É importante ter esse trabalho realizado, ok? É necessário evidenciar esses registros, bem como os de ocorrências. Qualquer situação fora de normal, seja técnica, anomalias, equipamentos, ou falsos alarmes, reparações, intervenções, devem ser registadas e depois evidenciadas, porque vão ser solicitadas, ok? Um registro de ocorrência vazio é estranho, está bem? Numa inspeção regular, pelo menos é aquilo que eu ouço sempre. Um registro de ocorrências não há, pronto, é estranho. Assim sendo, eu espero não me ter prolongado ou alongado muito no tema, eu deixaria por aqui, portanto, de uma forma geral, tentei passar aquilo que é visto em termos físicos, técnicos ou a parte organizacional, documental, numa inspeção regular e, portanto, espero que tenha sido elucidativo e, portanto, deixo-vos aqui para já as próximas iniciativas do CATIM relativamente à formação, mas também deixo já a informação do próximo Speed Talk que vai ser apresentado pela minha colega Raquel Coelho em setembro.